Bem, olá a todos. Estamos na nossa aula 1 da disciplina de Álgebra Linear e o título da nossa aula de hoje é Revisão de Conceitos Básicos. Bem, a proposta da nossa aula é fazer uma revisão sobre os principais conceitos e mais básicos que usaremos durante toda a disciplina. Esses conceitos são teoria de corpos, matrizes, sistemas lineares, determinantes e, por fim, a teoria geral de polinômios. Bem, vamos começar com a teoria de corpos. Começaremos com a definição de corpo completa, abordando todos os axiomas e, a partir deles, nós vamos definir outras estruturas algébricas relacionadas. Bem, o que seria um corpo? Um corpo é um conjunto não vazio munido de duas operações binárias, que geralmente chamamos de adição e multiplicação. Geralmente são denotadas dessa maneira aqui. E esse corpo munido dessas duas operações satisfaz algumas propriedades, que eu vou listar aqui. A primeira delas é a associatividade da adição. Propriedade 2 é a existência de um elemento neutro para adição. Geralmente nós denotamos ele por 0. Nossa terceira propriedade é a existência de um inverso aditivo, ou seja, dado um elemento no corpo A, existe o menos A, que quando você soma com ele, sempre à esquerda e à direita, sempre dá o elemento neutro, que a gente está denotando por 0. Então, um corpo ele satisfaz pelo menos esses 3 axiomas, tá? Na verdade são 9. Esses aqui são os 3 primeiros. E esses 3 primeiros, o que eles estão nos dizendo? Que um corpo munido com essa primeira operação, ele é um grupo. Tá? A operação é associativa, possui elemento neutro e possui inverso aditivo. Mas um corpo ele satisfaz mais propriedades. Um corpo é mais do que um grupo. Então, ele satisfaz também a nossa propriedade 4, que é a comutatividade da adição. Ou seja, um corpo é pelo menos um grupo abeliano. Mas ele satisfaz mais propriedades. Nossa propriedade 5, ela diz que a multiplicação ela é associativa. E você está com um conjunto e nesse conjunto você tem 2 operações. Tá? Então, essas operações elas têm que se comunicar de alguma maneira. E essa maneira que a gente pede é que seja através da distributividade. Ou seja, a multiplicação ela é distributiva com respeito à soma, tanto à esquerda quanto à direita. Então, veja, com essas 6 primeiras propriedades, a gente tem que um corpo é pelo menos um anel. Mas não é apenas isso, existem mais propriedades. Nossa propriedade 8, ela diz que a multiplicação ela é comutativa. Então, a gente tem aqui um anel comutativo, pelo menos. Essa é a nossa propriedade 7. A nossa propriedade 8, ela pede a existência de um elemento neutro para a multiplicação, que geralmente nós denotamos por 1. Então, até aqui nós temos um anel, tem a propriedade 6, comutativo pela propriedade 7, com unidade pela propriedade 8. Mas um corpo ele satisfaz ainda mais outro axioma, axioma 9, que é que todo elemento não nulo, todo elemento diferente do zero, ele possui um inverso multiplicativo. Ou seja, dado um elemento A não nulo, existe o A menos 1, que quando você multiplica pelo A, tanto à esquerda quanto à direita, dá o elemento neutro da multiplicação. A gente está denotando por 1. Tá? Então, recapitulando, um corpo é um conjunto não vazio, munido de 2 operações, que satisfaz essas 8 condições ou axiomas, como você preferir. Então, a partir dessas 8 condições, nós podemos definir, extrair alguns conceitos de estruturas algébricas. E aqui eu vou listar os principais deles, que vai servir como nosso vocabulário básico no decorrer do curso. Tá? Então, considera K um conjunto não vazio
munido de duas operações binárias, que eu vou denotar uma adição e uma multiplicação. Então, se o K munido com a adição, ele satisfaz as três primeiras condições, então ele é chamado grupo, como nós falamos anteriormente. Se o K munido com a adição ele satisfaz as quatro primeiras, ou seja, é um grupo com a propriedade de comutatividade da adição, então ele é chamado grupo abeliano. Se o K munido com a adição e a multiplicação satisfaz as seis primeiras condições, então ele é chamado anel. E se o anel ele satisfaz a sétima condição, que é a comutatividade, então ele é chamado anel comutativo. E se o anel munido, se o K munido com a adição e a multiplicação satisfaz as seis primeiras, ele é um anel. E se satisfaz a oitava, que é a existência de um elemento neutro para multiplicação, a gente diz que o anel possui unidade, ou a gente simplesmente chama anel com unidade. Outra estrutura algébrica que não foi mencionada anteriormente é a estrutura de domínio. Tá? Um domínio nada mais é do que um anel comutativo com unidade que satisfaz a lei do cancelamento. Ou seja, dados dois elementos no K, tal que o produto deles dá o zero, então um deles tem que ser zero. Então, um anel comutativo com unidade que satisfaz essa condição, ele é chamado de domínio. Então vejam que um corpo ele é tudo isso aqui. Ele satisfaz todas essas condições. Então, usando esse vocabulário, nós podemos definir um corpo de maneira bem mais sucinta, bem mais resumida do que definimos anteriormente. Da seguinte maneira. Tá? Um corpo, para a gente, vai ser um anel comutativo com unidade, tal que todo elemento não nulo possui um inverso multiplicativo. Tá? Essa é uma maneira bem compacta de a gente poder definir um corpo, obviamente usando o nosso vocabulário anterior. Tá? É muito comum, quando a gente está falando de uma estrutura algébrica, a gente falar da subestrutura. No caso, sempre que a gente tem grupo, a gente tem os subgrupos, sempre que a gente tem anéis, a gente tem os subanéis e por aí vai. Então, no caso de corpo, também temos isso, que é a noção de subcorpo. Então, seja K um corpo, dizemos que um subconjunto não vazio L, ele é um subcorpo do K, se ele satisfaz essas três condições. O 0 e o 1 pertencem ao L, o A menos B pertence ao L, para todos A e B em L, e o A vezes B a menos 1 pertence a L para todos A e B pertencentes a L com B diferente de zero, obviamente, para você tomar o inverso. Então, isso aqui é um corpo. Aliás, isso aqui é um subcorpo. Tá? É um conjunto dentro de outro corpo que satisfaz essas três condições. E assim também como é conhecido, todo subgrupo é um grupo, todo subanel é um anel. Aqui também, todo subcorpo também é um corpo, com as operações induzidas pelo corpo maior, nesse caso, pelo K. Então, para a gente poder dar alguns exemplos de corpos, vamos definir aqui, vamos definir as nossas notações, certas notações que usaremos para os conjuntos numéricos. O primeiro deles é a notação para o conjunto dos números naturais. Certo? Todas aqui são notações bem conhecidas, a gente só vai enunciar aqui para estabelecer elas. Inclusive, uma das nossas metas da aula de hoje, além de revisar, além de relembrar vários conceitos, também é estabelecer as notações que usaremos em todo o nosso curso. E aqui as notações que nós vamos usar aqui para o conjunto dos números naturais, a gente vai usar esse N para denotar o conjunto dos números naturais, o N subíndice 0 para denotar os naturais com o zero. Nós vamos usar o Z para denotar o conjunto dos números inteiros, o Q para denotar o conjunto dos números racionais, o R para o conjunto dos números reais e o C para o conjunto dos números complexos. Tá?
Todas aqui são notações bem conhecidas, não vejo necessidade de aprofundar mais nisso aqui, é só para estabelecer, tá? Só para estabelecer que nós vamos usar essas notações em todo o nosso curso. Então, a partir disso, nós podemos dar aqui alguns exemplos de corpos. O primeiro deles é o Q, conjunto de números racionais, o R, o conjunto de números reais, e o C, o conjunto de números complexos, munido das operações usuais, de adição e multiplicação. Tá? Esses três conjuntos aqui, eles são, de fato, os corpos, e são os exemplos de corpos mais conhecidos. Exemplos de conjuntos que não são corpos. A gente tem aqui os naturais com zero, e os inteiros, eles não são corpos. Tá? Na verdade, esses dois primeiros aqui não são sequer um grupo. Tá? O conjunto dos números inteiros, ele é um anel comutativo, com unidade e até um domínio, mas ele não é um corpo. Tá? Obviamente, se você pegar o 2, por exemplo, ele não possui inverso multiplicativo, então a gente tem aqui um exemplo de domínio que não é um corpo. Alguns outros exemplos de corpos, a gente tem aqui o Q raiz de 2, que é definido da seguinte forma. O A é o conjunto cujos elementos são da forma A mais B raiz de 2, tais que A e B são racionais. Tá? Esse conjunto aqui, ele é um subcorpo do R. Logo, ele é um corpo com as operações induzidas de R. Um outro exemplo aqui, vejam que até então a gente só está dando exemplo de corpos infinitos. Todos aqui, o exemplo 1 e do exemplo 3, são infinitos. Então vamos dar agora um exemplo de corpo finito. Então, defina o Z subíndice P, que a gente vai chamar de ZP, da seguinte forma. Os inteiros de 0 até P menos 1, onde esse P é um primo positivo, é um número primo positivo. Tá? Então, nesse conjunto, nós definimos as seguintes operações. A gente define o A mais B dessa forma. A mais B barra, onde esse A mais B barra denota o resto da divisão de A mais B por P. E o A vezes B, como sendo A vezes B barra, onde esse A vezes B barra denota o resto da divisão de A vezes B por P. Tá? Então, isso aqui é uma operação, essas duas, esse mais e essa multiplicação, são operações binárias em ZP, estão bem definidas, e é possível mostrar que o ZP, unido com essas duas operações, ele é de fato um corpo. Então, tá aqui alguns exemplos de corpos finitos e infinitos. Uma outra noção que está intimamente ligada à de corpo é a de característica, característica de um corpo. Então, para isso eu vou precisar definir o seguinte, tá? Seja K um corpo, seja A um elemento do corpo e N um natural. Então, a gente define o N vezes A como sendo A mais A mais A N vezes. Ou seja, o A aparece N vezes nessa soma aqui. Veja que isso aqui está bem definido, porque a adição é uma operação binária em K, então você pode somar aqui quantas vezes você quiser. Então, o N vezes A é definido dessa maneira, e assim nós podemos definir a característica de um corpo. Tá? Da seguinte maneira. Seja K um corpo, se existir um N natural tal que N vezes 1 é igual a 0, então dizemos que K ele tem característica positiva. Tá? Denotamos a característica dessa forma aqui, CHAR, K, como sendo o menor natural que satisfaz essa propriedade. Tá? Se existe, então esse conjunto é não vazio, logo vai possuir um menor elemento. Tá? Então, esse é o caso em que a característica é positiva. Tá? Então, ela é definida dessa maneira, como sendo um menor natural que satisfaz essa propriedade. E se não existir nenhum natural que satisfaça isso?
Então, dizemos que a característica do corpo é 0 e a gente denota dessa forma. Vamos ver aqui algumas propriedades sobre a característica, para entender ela um pouco melhor. Então, propriedade da característica. Tá? Se cai um corpo, então a característica de um corpo ou é igual a 0, certo? Ou é um primo positivo. Tá? Então, se você tem um corpo, você tem duas opções aí para característica, 0 ou prima. Todo corpo de característica 0 ele é infinito. Tá? Isso porque se ele tem característica 0, ele vai possuir uma cópia dos inteiros, de forma mais precisa, uma cópia dos racionais dentro dele, então ele sempre vai ser infinito. A nossa propriedade 3 é uma consequência dessas outras duas primeiras, e diz o seguinte: se K é um corpo finito, então a característica do corpo ela tem que ser prima. Certo? Se ele é finito, ele não pode ter característica 0, pela propriedade 2 não pode ser 0, pela propriedade 1, ou é 0 ou é prima. Se não é 0, então tem que ser prima, e por isso que essa propriedade 3 é válida. Outra propriedade que é consequência imediata da definição é essa que se K ele tem característica prima igual a P, então P vezes A é igual a 0 para todo A no corpo, tá? No corpo K. Propriedade 5, ela te dá alguns exemplos. Te diz que o Q, o R e o C, eles têm característica 0. São os exemplos que você tem que ter em mente de corpos de característica 0. E qual é o exemplo de corpo de característica prima que você tem que ter em mente? O ZP, tá? Com P'. Tá? Então ele é finito. Esse aqui é um exemplo de corpo finito com característica prima P. Certo? Vamos fazer agora uma convenção que nós vamos usar durante todo o nosso curso. Seguinte convenção. K para a gente sempre vai denotar um corpo. Tá? O K ele vai aparecer sempre no nosso curso. Tá? E a gente não vai ficar mencionando que ele é um corpo, já vai ficar subentendido a partir de agora. Tá? Toda vez que o K aparecer, nas próximas aulas, por exemplo, nós vamos falar sobre espaços vetoriais. Tá? Para a gente poder falar de um espaço vetorial, a gente tem que falar de um espaço vetorial sobre um corpo. Então, a gente sempre vai usar a notação um K espaço vetorial ou um espaço vetorial sobre K. E nisso aí vai ficar subentendido que o K para a gente vai ser um corpo. Então, está aqui estabelecido, K a partir de agora sempre vai denotar um corpo. Agora nós vamos falar sobre o conceito de matrizes. Tá? Esse conceito é o coração da álgebra linear. Tá? Tudo nós conseguimos passar, um problema de álgebra linear nós conseguimos converter para um problema de matrizes ou de sistemas. Então, que também está intimamente ligado ao conceito de matrizes. Né? Então, matrizes, dominar bem esses conceitos, entender bem os resultados que envolvem a teoria de matrizes é fundamental para a nossa disciplina, para o nosso curso. Então vamos começar aqui bem do iniciozinho, certo? Do conceito de matriz. Então, sejam Mn naturais, uma matriz M por N, com entradas em K, geralmente denotada por uma letra maiúscula, aqui eu vou usar o A. Ele é um conjunto com M vezes N elementos, denotados dessa forma, A e J, que são agrupados em M linhas e N colunas. E geralmente a gente coloca eles entre colchetes ou parênteses. Tá? Então essa aqui é a definição de matriz. O que é que você tem que ter? Qual é o modelo de matriz que nós temos que ter? Tá? Geralmente uma matriz com M linhas e N colunas a gente denota dessa forma. Como eu falei antes, usando uma letra maiúscula, e aí você pode usar A, B, C, qualquer outra letra do alfabeto, maiúscula. Essa é a primeira forma que a gente usa para denotar matrizes. Uma outra maneira é colocando explicitamente quem são os seus elementos,
e colocando entre colchetes ou parênteses, como a própria definição diz. E uma outra forma que nós usamos é essa daqui, uma forma mais compacta, que a gente coloca os elementos AIJ, BJ, CJ, etc. E o índicezinho que a gente coloca aqui é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, durante o curso, nós vamos usar essas três notações. Uma outra definição aqui que a gente usa é a ordem de uma matriz. Tá? Nesse caso, a gente diz que a matriz ela tem ordem M por N, onde ela tem M linhas e N colunas. Então, isso aqui é uma coisa que a gente sempre vai usar, uma matriz de ordem M por N, se ela for quadrada, uma matriz de ordem N. Daqui a pouquinho a gente também vai falar sobre esses conceitos de matrizes especiais. Então, algumas observações aqui sobre as matrizes. A gente denota dessa maneira aqui, M subíndice M por N e um K aqui, como sendo o conjunto de todas as matrizes de ordem M por N com entradas no corpo K. Explicitamente, esse aqui é o conjunto das matrizes de ordem M por N. No caso particular, em que o Mzinho foi igual ao Nzinho, ou seja, a quantidade de linhas foi igual à quantidade de colunas, então, ao invés de escrever dessa forma, esse conjunto, o conjunto das matrizes, a gente escreve dessa maneira aqui mais compacta. Tá? A gente só muda, em vez de colocar N por N, a gente coloca só N. Então, isso aqui são apenas anotações. Daqui a pouco a gente vai ver que as matrizes dessa forma aqui são chamadas matrizes quadradas. Então, esse aqui, no caso, é o conjunto das matrizes quadradas de ordem N. Uma outra observação é sobre a igualdade de matrizes. Quando duas matrizes são iguais, tá? Nós dizemos que uma matriz A e uma matriz B são iguais, escrevemos dessa maneira A igual a B, quando elas têm a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas e os seus respectivos elementos são iguais, ou seja, o A e J é igual ao B e J para todos I e J. Então, essa é a noção de igualdade de matrizes. Um outro conceito que está intimamente relacionado ao de matriz é o de submatriz. Então, seja A uma matriz de ordem M por N, com coeficientes em K, uma submatriz de A é uma matriz formada pelas entradas de A, retirando uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas. Tá? Por exemplo, quando você calcula o determinante via o desenvolvimento de Laplace, você tira uma linha e uma coluna. Então, o que sobra ali é uma submatriz do A. Então, essencialmente, uma submatriz é uma matriz obtida, uma submatriz de A é uma matriz obtida a partir de A, certo? Com os elementos de A, mas respeitando a maneira com que eles estão colocados em A, a maneira com que eles estão distribuídos em A. Isso é uma submatriz. Então, avançando, para aumentar um pouco mais o nosso vocabulário de matrizes, nós vamos definir aqui alguns tipos especiais de matrizes. Então, seja A uma matriz de ordem M por N, com entradas em K. Então, dizemos que A é uma matriz quadrada, quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Nula, quando todas as suas entradas forem iguais a zero. Linha, quando ela possui uma única linha. Coluna, quando ela possui uma única coluna. Diagonal, quando ela for quadrada e os elementos fora da diagonal principal forem todos iguais a zero. Identidade, quando ela for diagonal e os elementos da diagonal principal forem todos iguais a 1. Tá? Esse conceito de matriz identidade a gente vai ver muitas vezes durante o curso. Matriz nula também. Triangular superior, quando ela for quadrada e todos os elementos abaixo da diagonal principal forem iguais a zero. Triangular inferior,
quando ela for quadrada e todos os elementos acima da diagonal principal forem iguais a zero. Simétrica, quando ela for quadrada e os elementos forem simétricos com respeito à diagonal principal. Isso pode ser traduzido da seguinte maneira: o AJ é igual ao AJI para todos I e J. E antissimétrica, quando ela for antissimétrica com respeito à diagonal principal. Que também pode ser traduzido dessa maneira aqui: AJ é igual a menos AJI. Em particular, isso aqui diz para a gente que a diagonal principal é toda nula, formada por elementos nulos. Então, isso aí é uma matriz antissimétrica. Então, tá aí, esse é o nosso vocabulário básico de matrizes que usaremos durante o nosso curso. Agora vamos falar um pouco sobre as operações dentro do conjunto de matrizes. Relembrar aqui o conceito de adição, a multiplicação por escalar, transposição e produto de matrizes. Então, primeiro vamos começar aqui com a adição. Como é que a gente soma duas matrizes, A e B? Certo? A matriz A com entradas A e J e a matriz B com entradas B e J, ambas de mesma ordem, M por N. Então, a adição dela é definida dessa maneira. Você soma cada uma das suas entradas. Matriz A mais B é uma matriz de mesma ordem de A e de B, M por N, e as suas entradas é dada dessa forma: A e J mais B e J. Algumas propriedades sobre a adição de matrizes. Ela é comutativa, ela é associativa, ela possui elemento neutro, e esse elemento neutro é a matriz nula. Tá? Esse vai ser o símbolo que a gente vai usar para uma matriz nula de ordem M por N. E todo elemento possui um inverso aditivo. No caso, dada a matriz A, existe a matriz menos A, que é definida dessa forma. Você muda o sinal de todos os elementos da matriz A. Então, pegando essa matriz, somando com a matriz A, você vai ter a matriz nula, que é a definição de inverso aditivo. Então, veja só, essas 4 primeiras propriedades, elas já nos dão uma informação importante sobre o conjunto das matrizes. Tá? Essas propriedades já nos dizem que o conjunto das matrizes, munido dessa operação de adição, esse conjunto ele é um grupo abeliano. E a gente vai ver que ele é muito mais do que isso. Tá? No decorrer dessa aula e da próxima aula, a gente vai ver que o conjunto das matrizes ele é muito rico, no sentido de estrutura algébrica. Então vamos para a nossa próxima operação, tá? A multiplicação por escalar. Então seja A uma matriz de ordem M por N, K um escalar do corpo, então a multiplicação por escalar, de A pelo escalar K, ela é definida dessa maneira aqui, ó. É a matriz K vezes A, cujas entradas são as entradas do A multiplicado por K. Tá? Ou seja, para obter a matriz K vezes A, basta você multiplicar todas as entradas de A pelo mesmo K. Algumas propriedades dessa multiplicação por escalar. Você tem que ela é distributiva à esquerda com respeito à soma e à direita. Se você pegar o escalar nulo, o escalar zero, multiplicar por qualquer matriz, você vai obter a matriz nula. Essa é a nossa propriedade 3. E a propriedade 4, ela dá uma certa associatividade para a multiplicação por escalar. No seguinte sentido, se você tiver dois escalares, K1 e K2, e quiser multiplicar por uma matriz A, então você tem duas maneiras aqui. Você pode pegar esses dois escalares, multiplicar um pelo outro, e o resultado você multiplica pela matriz A, ou você pode multiplicar cada um separadamente. Pega um escalar, multiplica pela matriz A, e a matriz resultante você multiplica pelo outro escalar. Então, está aí algumas propriedades da nossa multiplicação por escalar. Uma outra operação de matrizes muito conhecida é a transposição. Nada mais é do que, dado uma matriz, você obter a matriz transposta.
Então, você já há uma matriz de ordem m por n, então a sua transposta, geralmente denotada dessa maneira aqui, ó, A elevado a T, ela é definida dessa forma. É a matriz cujas entradas são da forma AJI, que significa que o que é linha em A vira coluna na sua transposta, ou que é coluna vira linha, conforme você preferir. Então é dessa maneira que você obtém a transposta de uma matriz. Algumas propriedades sobre a transposição são as seguintes. A transposição de uma soma é a soma das transposições, ou a transposta da soma é a soma das transpostas, conforme você preferir. E a transposta de uma multiplicação por escalar, ou seja, a transposta de k vezes a, é igual a k vezes a transposta de a. Essas duas operações aqui, elas dão uma certa linearidade para a transposição. Nossa propriedade 2, ela diz o seguinte, ó, você faz a transposta duas vezes, você volta para a matriz original. E a propriedade 3, ela diz, olha, através da transposição nós conseguimos caracterizar as matrizes simétricas. No seguinte sentido, A é simétrica se somente se a sua transposta for igual a A. Outra caracterização é A é antissimétrica se somente se a sua transposta for igual a menos ela. Então está aqui já uma utilidade imediata para a transposição. A gente caracterizou através da transposição dois tipos especiais de matrizes, que são as simétricas e as antissimétricas. E vamos agora para nossa última operação com matrizes, que é o produto de matrizes. Como é que a gente faz? Seja A uma matriz de ordem m por n e B uma matriz de ordem n por p. Então, o produto de A por B é denotado dessa forma, AB, e é uma matriz de ordem m por p, cujas entradas são essas aqui, são os Cj, dado por essa soma aqui, ó, somatório de k variando de 1 a n, de A e K, B, Kj. E essa soma aqui é o famoso, pega a iésima linha de A e multiplica pela jésima coluna de B. Dessa maneira você encontra a entrada C e J. Tá? É o que você já está acostumado, é a conta que você já está acostumado a fazer no curso básico de álgebra linear, no curso de graduação. Então, há algumas propriedades sobre esse produto de matrizes. Primeiro aqui, esse produto ele é distributivo com respeito à soma, à esquerda e à direita. E esse produto ele também é associativo. Então aqui, se você pegar essas três propriedades e juntar com as quatro propriedades da adição, você conclui que o conjunto das matrizes munido da adição e do produto de matrizes, ele é um anel. Então você já tem aí uma estrutura rica para esse conjunto. Mais propriedades. A quarta propriedade, ela diz que a transposta ela se comporta bem com respeito à multiplicação. Em que sentido? A transposta de A vezes B é igual a transposta de B vezes a transposta de A. E a quarta propriedade, a quinta propriedade, melhor dizendo, ela diz o seguinte, ó, se você pegar a matriz identidade e multiplicar por qualquer matriz à esquerda ou à direita, vai dar essa matriz. Então isso aqui está dizendo que o conjunto das matrizes é um anel com unidade. E essa unidade é dada pela matriz identidade. Nossa sexta propriedade, ela diz, ó, se você fizer a mesma coisa, só que agora com a matriz nula, você pegar a matriz nula, multiplicar por qualquer matriz, à esquerda ou à direita, você vai ter como resultado a matriz nula. E por fim, a nossa propriedade 7, ela é mais um alerta. Ela diz, olha, embora o conjunto das matrizes com essas duas operações seja um anel com unidade,
ele não é comutativo. Tá? Em geral, o produto de A vezes B é diferente do produto de B por A. É fácil você encontrar contra-exemplos que ilustram isso aqui. Então, agora, para fechar essa discussão sobre matrizes, gostaria de falar sobre matrizes em blocos. Certo? Uma matriz em bloco ou uma matriz particionada é uma matriz dessa maneira aqui, dessa forma. Uma matriz A, cujas entradas a gente olha como sendo matrizes também. Ou seja, cada AIJ desse aqui é uma matriz. E é chamado bloco de A. Então, repetindo, uma matriz em blocos é quando você olha para ela e os elementos dela você também vê como sendo matrizes. Tá? Esse tipo de olhar para uma matriz ele facilita em alguns contextos. E essa definição aqui, ela realmente você consegue entender ela através de exemplos. Certo? Olhando um exemplo aqui, você consegue entender bem o que é uma matriz em blocos. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente entender bem esse conceito. Então, seja A uma matriz 5 por 5, tá? Ou seja, uma matriz quadrada de ordem 5 com entradas reais, dada dessa maneira aqui. Então, se a gente olhar para ela, a primeira coisa que podemos observar é o seguinte: toda matriz a gente pode olhar como sendo uma matriz em blocos. Em que sentido? A gente pode olhar cada uma dessas entradas aqui como sendo uma matriz de ordem 1. Então, toda matriz você consegue escrever ela como uma matriz em blocos. Só que fazendo isso, olhando cada uma das entradas como matrizes de ordem 1, tem graça nenhuma. Não vai facilitar nada o seu entendimento sobre essa matriz. Mas, em alguns casos especiais, nós conseguimos identificar, nós conseguimos usar a matriz em blocos para poder simplificar a expressão da matriz. Em que sentido? Vamos olhar aqui para essa matriz. Tá? Deixa eu mudar aqui para um quadro. Pronto, está aqui a nossa matriz A. Vejam só, olhando para ela, você não consegue encaixar ela em nenhum tipo especial de matriz que a gente viu anteriormente. Mas podemos identificar a seguinte coisa aqui dentro da matriz, a seguinte submatriz. Ó. Olha para cá. Olha para essas duas últimas linhas. E olha para aqui. Isso aqui ó, é uma matriz nula. Uma matriz nula de ordem 2 por 3. Isso aqui é a matriz identidade de ordem 2. Então, você conseguiu identificar aqui duas submatrizes interessantes da matriz A. Então, como é que você faz aqui com o resto? Essas três primeiras linhas aqui. Você divide aqui em duas matrizes também. Aqui a gente pode chamar de B e aqui a gente pode chamar de C. Então, o que é que isso aqui me ajuda no estudo de matrizes? Tá? Olhando a matriz A como sendo uma matriz em blocos formada por essas quatro matrizes. Vamos voltar aqui para os slides. Olhando o A como sendo essa matriz em blocos, B, C, matriz nula e matriz identidade, a gente pode olhar ela como sendo, deixa eu só completar aqui, colocando quem é o B e o C, a gente pode olhar ela como sendo uma matriz triangular superior, certo? No sentido de que isso aqui seria a diagonal principal dela, a B, formado pelas matrizes B e pela matriz identidade. Abaixo dessa diagonal só tem a matriz nula. Então, olhar essa matriz em blocos, ela nos permite, essa visão nos permite olhar a matriz A como sendo, por exemplo, uma triangular superior, que é uma matriz mais simples de se trabalhar. Por exemplo, na hora de calcular um determinante. Então, isso facilita muito. E olhe que a A ela não é uma matriz triangular superior.
Então, olha aqui a diagonal dela, você tem o -1 e o 1 não nulos abaixo da diagonal principal. Então a A não é uma matriz triangular superior, mas se você olhar ela em blocos, ela passa a ser uma forma triangular superior. Daqui a pouco a gente vai ver, com as propriedades do determinante, que a gente pode usar isso aqui, essa forma de olhar as matrizes em bloco, facilita e muito na hora de você calcular o determinante. Então isso aqui fecha, por enquanto, essa discussão sobre matrizes. E vamos falar um outro conceito que está intimamente ligado ao conceito de matrizes, que é o de sistemas lineares. Então vamos à definição. Tá? Um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas é um conjunto, uma lista de equações lineares. Tá? Cada uma dessas linhas aqui é uma equação linear. O que a gente quer dizer com equação linear? Quer dizer que a incógnita ela aparece uma única vez em cada parcela dessa soma aqui. Ou seja, você não tem uma incógnita elevada ao quadrado, elevada ao cubo, elevada a alguma potência, e você não tem uma incógnita multiplicada por outra. Tá? Você não tem isso. Cada incógnita dessa aqui está em uma única parcela, distinta, diferente. Tá? Por isso que cada uma dessas equações aqui são equações lineares. Tá? E o que é um sistema de equações lineares? É uma lista de equações lineares. E aqui tudo, como nós estávamos trabalhando com matrizes, com coeficientes em um corpo, sistemas a gente também trabalha com coeficientes em um corpo. Tá? Eu estou frisando isso aqui porque geralmente num curso de graduação de álgebra linear, vocês veem geralmente sobre corpos específicos, que são principalmente os reais, e algumas vezes sobre os complexos. Tá? Então aqui tudo que a gente está trabalhando, pelo menos por enquanto, é tudo sobre um corpo qualquer. Tá? Você pode substituir todos aqueles conceitos que você viu anteriormente no curso de graduação, você pode substituir o R pelo K. Certo? Se não todos, pelo menos a maioria dos resultados que a gente vê, a gente pode fazer essa troca. Então, ok, definido aqui o que é um sistema de equações lineares, vamos colocar aqui alguns conceitos relacionados a essa noção. Primeiro, que é uma solução de um sistema. Então, a solução é uma enupla de escalares, a gente pode escrever assim, x1, x2, xn, que satisfaz simultaneamente todas as m equações. Ou seja, uma solução é uma lista de escalares, que a gente chama de enupla, dessa forma, em que cada um desses aqui ele resolve, ele satisfaz cada uma daquelas m equações. Então isso é uma solução de um sistema. E um sistema aqui ele é dito homogêneo quando cada um dos termos independentes, ou seja, cada um dos BIs são iguais a zero. Deixa eu voltar aqui à definição de sistema. Tá? Um conceito que a gente pode usar para facilitar um pouco o nosso estudo de sistemas é o seguinte: cada um desses AIJs aqui, que aparecem acompanhando as incógnitas, a gente pode chamar de coeficientes, certo? Os coeficientes do sistema. E cada um desses BI que aparece do outro lado da igualdade, vejam que nenhum deles vem acompanhado de uma incógnita, então eles são chamados de termos independentes. Então a gente tem aqui os coeficientes e os termos independentes. Então o sistema ele é dito homogêneo quando todos os termos independentes são iguais a zero. E a noção de sistema linear, como eu mencionei antes, está intimamente ligado ao conceito de matriz, porque todo sistema a gente consegue escrever dessa forma aqui. Ó. Você tem aqui o produto de uma matriz M por N, por uma matriz coluna, como resultado uma outra matriz coluna. Você pode pegar aquele sistema, nosso sistema estrela, e reescrever ele como sendo esse produto de matrizes e essa igualdade. Certo? Só é você pegar essa matriz, multiplicar por essa, e aí você vai e usa igualdade de matrizes. Como consequência, você vai obter aquelas M igualdades
ou M equações do sistema. Tá? Então, todo sistema você consegue escrever na sua forma matricial. Cada uma dessas matrizes aqui tem um nome para elas. Tá? Então, você pode chamar essa matriz aqui de A, essa matriz de X, essa matriz de B, e você pode sempre reescrever o sistema dessa maneira, como sendo A vezes X igual a B. Como eu mencionei, cada uma delas tem um nome. Tá? A matriz A, que é formada por esses A e J, é chamada matriz dos coeficientes. Nada mais é porque ela é formada pelos coeficientes do sistema. A matriz X, que é formada pelo XI, ela é chamada matriz das incógnitas, por motivos óbvios. A matriz B é formada pelos BIs, que é chamada matriz dos termos independentes, também não precisa de justificativo. Agora, para resolver o sistema, para a gente entender bem a resolução de sistemas, a gente trabalha com a junção de duas dessas matrizes, que é a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes. Vejam que essas duas matrizes carregam toda a informação necessária do sistema. Então, juntando essas duas matrizes, a gente tem a matriz ampliada do sistema, que pode ser vista como uma matriz em blocos dessa forma, A, B. Então, essa matriz ampliada do sistema te diz tudo que você precisa saber sobre o sistema, estrela, no caso, que a gente está trabalhando. Alguns comentários aqui sobre sistemas, tá? Todo sistema, considerando o sistema, melhor dizendo, na sua forma matricial, AX igual a B, a gente sempre pode ver uma solução do sistema, que no caso seria uma enupla, como sendo uma matriz coluna dessa forma aqui, uma matriz N por 1. Então, quando a gente fala de soluções de um sistema, a gente pode olhar de duas formas. A gente pode olhar como sendo uma enupla, formada por N elementos, certo? Formada por uma listinha de N elementos, forma vetorial, ou você pode pegar esse vetor e escrever como uma matriz coluna. Então, tem essas duas maneiras aí de a gente ver as soluções de um sistema. E o último comentário sobre esse tópico de sistemas é o seguinte, olha, a partir da matriz ampliada, a gente pode usar operações elementares, e chegar na matriz na forma escalonada ou na forma escalonada reduzida, e a partir dessas formas a gente consegue obter todas as informações que precisamos sobre o sistema. Se ele é possível, impossível, se ele possui uma solução ou infinitas soluções. Então, tudo isso aí nós conseguimos responder a partir da matriz ampliada do sistema. Você utiliza operações elementares e a matriz obtida é uma matriz mais simples. Então, a partir dela você consegue extrair todas essas informações. Tá? Então, esse é um método de resolução de sistemas. Aqui eu posso destacar dois, que é o método de Gauss e o método de Gauss-Jordan, que muda de um para o outro, é onde você para na hora que está usando as operações elementares. Então, ambos possuem a mesma essência. Pega o sistema, passa para a matriz ampliada do sistema e a partir da matriz ampliada do sistema você utiliza operações elementares para chegar numa forma matricial mais simples. Tá? Então, sempre você consegue resolver um sistema de equações lineares usando um desses dois métodos. Agora eu gostaria de passar aqui para outro tópico da nossa aula de hoje, que é o tópico sobre determinantes, que é outro conceito que está intimamente ligado aqui ao de matrizes. Então vamos à definição. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, tá? Ele é um escalar, ou seja, ele pertence ao K, ao corpo K. Ele é denotado dessa maneira aqui, det de A, ou você coloca o A entre duas barras. Essas são as notações mais usadas aí para determinantes. Então, como é que a gente define
Bem, a gente vai definir de maneira indutiva. Nós vamos definir para a ordem 1, para a ordem 2 e para a ordem 3 em diante. Bem, se você tem uma matriz de ordem 1, então o determinante da matriz é o próprio elemento da matriz. Certo? Se ela tem ordem 1, ela possui uma única entrada, então o determinante é essa entrada. Se ela possui ordem 2, então o determinante é dado dessa maneira aqui. Você pega e multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. É dado dessa maneira aqui. Tá? Então, ordem 2 também bastante simples de calcular o determinante. Como é que você faz a partir da ordem 3? E a partir da ordem 3, nós vamos usar uma maneira que é conhecida como desenvolvimento de Laplace. É da seguinte forma, dado a matriz A, dessa maneira, o determinante de A é esse somatório com J variando de 1 a N, dado pelo AJ vezes delta IJ, onde esse delta IJ ele é dado dessa maneira aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de AIJ, onde esse AIJ é a submatriz de A obtida retirando a iésima linha de A e a jésima coluna de A. Tá? Esse é o método conhecido como desenvolvimento de Laplace na iésima linha. Tá? Isso aqui também não vou entrar em detalhes, é um método que você vê no curso básico, no curso de graduação de álgebra linear. A proposta aqui realmente é só relembrar. Tá? Esse delta IJ aqui, ele tem um nome especial para ele é chamado de cofator do elemento AIJ, e daqui a pouco a gente vai retomar essa ideia de cofator para poder falar sobre a matriz dos cofatores. Vamos agora listar algumas propriedades do determinante, que serão bastante úteis durante o nosso curso. Então, seja A uma matriz quadrada de ordem n. Então, a primeira propriedade, se todos os elementos de uma linha ou coluna de A são iguais a zero, são nulos, então o determinante da matriz também é igual a zero. Segunda propriedade, o determinante de A é igual ao determinante da sua transposta. Terceira propriedade, se multiplicarmos uma linha de A por um escalar lambda, então o determinante de A fica multiplicado pelo lambda. Explicitamente, você tem isso aqui, ó, você tem a matriz A formada pelos A e J, e você pega a iésima linha, por exemplo, multiplica pelo lambda, então isso aqui vai ser a mesma coisa de você pegar o determinante de A e multiplicar pelo lambda. Em particular, se você pegar todas as linhas do A e multiplicar pelo lambda, então você pode tirar o lambda em cada uma dessas linhas. Como o A possui n linhas, então o determinante de A vai ser multiplicado pelo lambda elevado a n. Quarta propriedade. Se a gente trocar de posição, se nós permutarmos duas linhas, então nós mudamos o sinal determinante. Explicitamente, a gente tem isso aqui. Se você permutar a linha I com a linha J, se trocar a posição delas duas, você vai mudar o sinal do determinante. Quinta propriedade, se A tem duas linhas ou colunas iguais, então o determinante de A é igual a zero. E sexta propriedade, uma propriedade muito importante e interessante do determinante, é que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Ou seja, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Agora, com respeito à adição, o que a gente pode falar? Certo? O determinante ele preserva a soma de linhas. Em que sentido? Se você tem aqui uma matriz cuja iésima linha é dada por uma soma de elementos, então você pode pegar o determinante e quebrar como sendo uma soma de determinantes. Você tem aqui as mesmas entradas, só a iésima linha que é formada pelos BIs, mais a outra matriz também formada pelas mesmas entradas, a IJ, mais a iésima linha formada pelos CIs. Tá? Então aqui a gente tem uma linearidade com respeito às linhas da matriz.
mas em geral essa linearidade ela não é estendida a toda a matriz. O que eu quero dizer com isso? Tá? Em geral, o determinante de A mais B não é igual ao determinante de A mais o determinante de B. Tá? Enquanto o produto ele se comporta muito bem com respeito ao determinante, a soma não. Aí também é fácil você encontrar matrizes que ilustram essa falha na propriedade. Bem, para completar, eu quero citar mais duas propriedades interessantes do determinante. Tá? O determinante ele não se altera se a gente pegar uma linha e substituir ela por ela mais o múltiplo de outra linha. Explicitamente, você pegar a matriz A e listar dessa forma aqui, ó, linha 1, linha 2, linha I, linha N. Então, o determinante da matriz original é igual ao determinante você pegar a linha I e substituir pela linha I mais lambda vezes a linha J. Isso aqui é a terceira operação elementar que a gente aprende sobre as linhas da matriz, de uma matriz. Então, o que é que essa propriedade 8 está dizendo para a gente? Olha, você pode aplicar essa operação elementar à vontade, você não vai mudar o determinante. Em geral, essa propriedade ela é usada para simplificar o cálculo determinante. Você tem uma matriz qualquer, a gente usa essa operação para tornar a matriz triangular superior, por exemplo. Tá? Isso facilita muito o cálculo do determinante dessa matriz. E por fim, para terminar a lista de propriedades do determinante, tem uma propriedade muito importante que é que envolve matrizes em blocos. Tá? Se você tem a matriz A dada em blocos dessa maneira aqui, certo? Note a forma que ela está sendo dada. Tá? Você tem matrizes em blocos e tem matrizes aqui formando uma diagonal principal. E todas as matrizes abaixo dessa diagonal são as matrizes nulas. Além disso, as matrizes que formam a diagonal principal são todas quadradas. Então, o determinante da matriz A vai ser o produto dos determinantes das matrizes que aparecem na diagonal principal. É isso que está dizendo essa propriedade 9. Então veja que essa propriedade nova ela facilita e muito na hora de você calcular o determinante de uma matriz. Tá? Se você conseguir pegar a matriz e visualizar ela dessa maneira aqui, então o determinante de A nada mais é que o produto desses determinantes aqui. Aqui é o que generaliza, por exemplo, o produto determinante de uma matriz triangular superior. Nada mais é que o produto de cada uma das suas entradas da diagonal principal. Tá? Então guardem bem essa propriedade 9 aqui, ela vai ser usada futuramente. Aqui a gente pode até, para deixar bem claro o que essa propriedade 9 faz, a gente pode retomar aqui ao nosso exemplo. Vejam só, essa matriz aqui, ela, como eu mencionei antes, ela não é uma matriz triangular superior. Mas, vista em blocos, ela passa a ser uma matriz em blocos triangular superior. Vejam que as matrizes que aparecem na diagonal principal, deixa eu colocar ela aqui, A é igual a B, C, matriz nula, matriz identidade. Então, vejam que a matriz A e a matriz B são matrizes quadradas, tá? Uma matriz 3 por 3, uma matriz 2 por 2. Então, o que a gente tem aqui é que o determinante de A vai ser igual ao determinante de B vezes o determinante de I. Isso aqui é igual a 1. Então, no final das contas, isso aqui é a propriedade 9. Então, no final das contas, esse determinante aqui é só o determinante de B. Então, vejam o que a gente fez aqui. Nós pegamos
Pela propriedade 9, nós transformamos um determinante de ordem 5, tá? O determinante de uma matriz de ordem 5. Nós conseguimos visualizar ela como uma matriz em blocos, triangular superior. Cada um dos seus elementos da diagonal, cada uma das matrizes que aparecem na diagonal são matrizes quadradas, então, aplicando a nossa propriedade 9, nós conseguimos escrever o determinante de A como sendo o produto desses determinantes. Como um deles é o determinante de uma matriz identidade, que é igual a 1, sempre. Então, nós convertemos aqui um determinante de uma matriz de ordem 5 para o determinante de uma matriz de ordem 3. Algo que facilita muito o nosso cálculo. Tá? Então, esse exemplo aqui é só para ilustrar o quão bom é essa propriedade 9 de determinante, né? E a vantagem de você olhar uma matriz como sendo uma matriz em blocos. Então, voltando para os nossos slides, isso fecha a lista de propriedades do determinante. Então vamos retomar aqui alguns outros tipos especiais de matrizes. Tá? Dessa vez a matriz dos cofatores, a matriz adjunta e a matriz inversa. Então seja A uma matriz quadrada, a matriz dos cofatores de A, que é geralmente denotado por A barra, é a matriz cujas entradas são os cofatores de A. Então, explicitamente falando, a matriz dos cofatores é a matriz cujas entradas são os delta e j. Nós vimos na definição determinante que para cada elemento A e J, nós temos o seu cofator, que é o delta e J. Então, para cada elemento A e J, você tem o delta e J. Então, se A tem n ao quadrado elementos, entradas, então a barra também vai ter n ao quadrado entradas. Em particular, ela vai ser uma matriz quadrada também, de mesma ordem da matriz original. A matriz adjunta de A nada mais é do que você pegar a matriz dos cofatores e tomar a transposta. Então, como é que você faz aqui? Qual seria o procedimento explícito? Você tem uma matriz A quadrada. Como é que você faz para obter a matriz dos cofatores? Você calcula cada cofator e coloca na respectiva posição dele. Dessa maneira, você encontra a matriz dos cofatores. Uma vez que você tem a matriz dos cofatores, toma a transposta e aí você tem a matriz adjunta. Agora, a noção de matriz inversa. A matriz inversa de A é uma matriz denotada dessa forma, A menos 1. É uma matriz de mesma ordem da matriz de A, que satisfaz a seguinte propriedade. Você pega e multiplicar tanto a esquerda quanto a direita, vai dar a matriz identidade. Certo? Nem toda matriz possui inversa. Daqui a pouco a gente vai ver uma propriedade que caracteriza quando uma matriz possui inversa. Mas nem toda matriz possui inversa. Quando ela possui, nós dizemos que ela é invertível ou inversível, tá? Conforme você preferir. Vamos tentar relacionar esses 4 conceitos com as seguintes propriedades. Tá? Então, propriedades sejam A e B, matrizes quadradas de ordem n. Então, se A e B são invertíveis, ou seja, possuem inversas, então o produto também é invertível. E é dado dessa forma. A inversa de A vezes B é a inversa de B vezes a inversa de A. Propriedade 2. Se A é invertível, então o determinante de A é diferente de zero e o determinante da sua inversa é 1 sobre o determinante de A. Certo? Propriedade interessante para a gente calcular aqui o determinante de uma inversa. Ou seja, você consegue o determinante da inversa a partir do determinante de A. Facilita muito na hora do cálculo. E uma terceira propriedade aqui muito importante ela te diz quando a matriz é invertível, ou seja, quando ela possui inversa. Para você saber isso, basta você calcular o determinante. Então, a matriz ela é invertível somente se o determinante dela for diferente de zero. Quarta propriedade, se A é invertível, então você tem uma fórmula explícita para calcular a sua inversa. Como é que você faz? A inversa é dada por 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta.
Então veja que essa propriedade 4 aqui, ela está te dando uma forma, quase um procedimento. De fato, um procedimento para você encontrar a inversa de uma matriz, uma vez que você sabe que ela é invertível. Como é que você faz? Você encontra a matriz dos cofatores, encontra a matriz dos cofatores calculando cada um dos cofatores, depois você toma a transposta dessa matriz e aí você obtém a matriz adjunta. Uma vez que você tem a matriz adjunta, você multiplica pelo inverso do determinante de A. E aí você tem como resultado a matriz inversa de A. Tá, essa não é a única maneira de você calcular a inversa de uma matriz, existem outras. Outra bastante conhecida é você utilizar operações elementares. Uma quinta propriedade, para fechar aqui essa lista de propriedades que envolve determinante e matriz inversa, é a propriedade 5, que ela é conhecida como regra de Cramer, que diz o seguinte, ó, se você tem um sistema de equações lineares quadrado, ou seja, a matriz dos coeficientes é uma matriz quadrada, então esse sistema ele vai ser possível e determinado, ou seja, ele possui uma única solução, se somente se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. E aí você tem até explicitamente uma forma de encontrar essa solução. Essa solução, ou seja, lembra que a gente convencionou que uma solução também pode ser vista como uma matriz coluna. Então, a solução x ela é dada dessa maneira aqui, ó, a menos 1 vezes b, ou seja, a inversa de A vezes B. Então veja, dado um sistema, você sempre pode escrever a sua forma matricial. Então, como é que você sabe se ele possui uma única solução? Você calcula o determinante da matriz dos coeficientes. Se esse determinante for diferente de zero, então você sabe que esse sistema possui uma única solução e a forma de você encontrar ela está dada aqui explicitamente. Você pega a inversa de A, o determinante diferente de zero, então A possui inversa. Então você pega a inversa de A e multiplica por B. Dessa maneira você encontra a matriz que dá a solução do seu sistema. Com isso a gente fecha os comentários sobre determinantes. E aí, para fechar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre polinômios. Tá? Os polinômios vão ser interessantes, nós vamos estudar o espaço vetorial formado por eles e também nós vamos utilizar propriedades deles para provar outros resultados importantes. Então é um tópico recorrente na nossa disciplina. Então vamos começar, assim como os tópicos anteriores, com a definição. Então seja A um anel, um polinômio f na variável x, com coeficientes em A, é uma expressão dessa forma aqui. Ó. A gente denota por f de x, ou g de x, ou p de x, conforme você preferir. Ele é dado dessa maneira aqui. Ó. A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x, mais AN vezes x, n. Da onde n é um inteiro não negativo e os AI pertencem a A. Ou seja, os coeficientes pertencem ao anel A. Tá? Então, um polinômio nada mais é do que uma expressão desse tipo. Uma soma finita de elementos dessa forma. Um elemento do anel multiplicado por uma potência da variável x. Observações sobre polinômios. Tá? A primeira delas é a notação. Nós utilizaremos uma notação bastante famosa, bastante usada, usual, que é A de x. Esse A de x ele denota o conjunto dos polinômios na variável x com coeficientes em A. Explicitamente falando, a gente tem sim, ó, A de x é formado pelos polinômios, a gente pode escrever essa soma dessa forma aqui, certo? Onde n é um inteiro não negativo, os AI pertencem ao anel A, para ir variando de 0 a n. Certo? Então, isso aí é o conjunto dos polinômios. Algumas observações, mais observações. Quando dois polinômios são iguais. Tá? Então, se você tem um polinômio f de x e um polinômio g de x, então esses polinômios eles são iguais quando eles têm a mesma quantidade de parcelas, a soma,
Aqui a soma vai de 1 a n, aqui a soma vai de 0 a n, aqui a soma vai de 0 a m. Então, quando eles têm a mesma quantidade de coeficientes, para você poder compará-los. E cada um desses coeficientes são iguais. Ou seja, AIJ é igual a BIJ para ir variando de 0... Aliás, AI é igual a BI para ir variando de 0 a n. Uma observação aqui sobre a quantidade de parcelas. Tá? Essa quantidade de parcelas, ela em geral não importa. Se você tem dois polinômios com quantidade de parcelas diferentes, então você sempre pode completar com zeros as demais, as parcelas que faltam, para eles terem a mesma quantidade. Tá? Então, essa questão de comparar os coeficientes, na verdade, você vai olhar mais para cá. Tá? Dois polinômios eles são iguais quando eles possuem os mesmos coeficientes. Vejam só, até agora nós definimos aqui polinômios com coeficientes sobre um anel. Isso fugiu um pouco do padrão, já que a gente estava definindo matrizes sobre um corpo, sistemas sobre um corpo, determinante também vai ser um elemento de um corpo, vai ser um escalar. Tá? Então, aqui na questão de polinômios, também não vai ser diferente. Nós vamos focar principalmente nos polinômios que têm coeficientes em um corpo. Tá? Nós definimos até agora esse contexto mais geral, no contexto de anéis, porque mais para frente nós vamos precisar falar de polinômios com coeficientes em um anel. Tá? Vamos falar de igualdade de polinômios desse tipo. Então, por isso que nós partimos desse conceito mais geral. Só que, na maioria dos casos, nós vamos trabalhar com polinômios em coeficientes sobre o corpo. Tá? Então, esse conjunto aqui é o conjunto que nós vamos trabalhar com mais frequência. É o K de X, onde K é um corpo, né? A nossa convenção. Tá? E a definição é a mesma. São os polinômios dados dessa maneira. A única diferença é isso aqui. Em vez dos coeficientes estarem sobre um anel A, eles vão estar sobre um corpo K. Então, esse aqui é o conjunto que nós vamos trabalhar mais frequência. E dentro dele, nós podemos definir algumas operações. Operações parecidas com o que a gente viu lá com matrizes. Tá? Então, dados f e g, polinômios com coeficientes em um corpo e lambda um escalar, a gente tem as seguintes operações. Nós podemos definir a adição de polinômios. O polinômio resultante nada mais é que o polinômio cujos coeficientes são as somas dos coeficientes do f e do g. A gente tem também a multiplicação por escalar. O lambda vezes f é obtido você pegando os coeficientes do f e multiplicando cada um por lambda. E nós temos também a multiplicação ou produto de polinômios. O polinômio f vezes g nada mais é do que o polinômio com n mais m coeficientes, ou seja, a soma dos coeficientes aqui. F tem n coeficientes, g tem m coeficientes, então a quantidade de coeficientes do f vezes g vai ser n mais m mais 1, né? Porque tem aqui o índice 0. Então, os coeficientes desse produto é dado por essa expressão aqui, ó. Somatório com i variando de 0 a k, de AI, b, k menos i. Tá? Então, isso aqui é o késimo coeficiente do polinômio produto. Tá? Isso aqui nada mais é que uma expressão. A expressão que você faz na multiplicação de polinômios. Você tem dois polinômios, você quer multiplicar, então você vai distribuindo. Vai pegar uma parcela, multiplica por cada uma das parcelas do outro e por aí vai. Então, isso aqui é só uma expressão mais compacta para essa regrinha. Mas o que mais importa aqui para a gente, que a gente vai usar mais aqui durante o nosso curso, é a adição e a multiplicação por escalar. Pelo fato
da gente trabalhar com espaços vetoriais, certo? Mas o produto também é muito importante. Principalmente porque a gente vai ver daqui a pouco um resultado que parece o produto de polinômios. Então, um vocabulário básico aqui sobre polinômios. Então, seja f um polinômio com coeficientes em k, dado dessa maneira aqui, onde o seu último coeficiente, o an, é diferente de zero. Então, o inteiro n ele é chamado grau de f, e é denotado dessa forma aqui, del f de x. E esse coeficiente, que tem o maior índice, que tem o índice como sendo o grau do polinômio, esse coeficiente aqui ele é chamado coeficiente líder do polinômio. Quando o coeficiente líder for igual a 1, então nós dizemos que o polinômio é um polinômio mônico. Tá? Conceito importante que vai aparecer algumas vezes no curso. E por fim, nessa lista de conceitos, um polinômio ele é dito constante quando ele é nulo ou tem grau zero. Ou seja, todos os seus coeficientes são iguais a zero, no caso do polinômio nulo, ou ele tem grau zero. Ou seja, todos esses carinhas aqui são iguais a zero, sobrando só esse aqui que não acompanha a variável x. Então, em outras palavras, um polinômio ele é constante quando ele for um elemento do carro, um elemento do corpo. Então, vamos aqui listar algumas propriedades de polinômios. Então, sejam f e g polinômios não nulos. Então, se f mais g for diferente de zero, então o grau de f mais g é menor ou igual que o máximo do grau de f e do grau de g. Se o grau de f for diferente do grau de g, então essa desigualdade aqui de fato vira uma igualdade. Tá? O grau de f mais g é o maior dentre o grau de f e o grau de g. Vejam que a soma aqui, o grau da soma é um pouquinho mais delicado, mas o grau do produto ele é mais simples. O grau de f vezes g é exatamente a soma do grau de f com o grau de g. Quarta propriedade, ela fala sobre a estrutura do anel do conjunto dos polinômios, que na verdade ele é um anel comutativo com unidade, tá? Ou seja, ele tem uma estrutura bem rica. E mais do que isso, a quinta propriedade, ela diz ainda mais. Ele é de fato um domínio de ideais principais, ou seja, todo ideal dentro dele é gerado por um único elemento. Então veja que o K de x ele tem boas propriedades, ele, do ponto de vista algébrico, ele é bastante rico. E mais, tá? Dentro dele, a gente pode definir, ele é muito parecido com Z, certo? O K de x, o anel de polinômios com coeficientes em um corpo, ele é muito parecido com o anel dos inteiros. Em que sentido? Dentro dele, nós também podemos falar de divisão e nós temos um algoritmo de divisão para ele. Um algoritmo com coeficiente, com quociente e resto. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, tá? Então, sejam f e g polinômios. Nós dizemos que g divide f em k de x, né, no ambiente k de x, se existe um outro polinômio, h, tal que f de x é igual a h de x vezes g de x. Tá? Isso aqui é um polinômio divide o outro. O mesmo conceito que a gente via lá para números inteiros. É fácil ver que se f e g são polinômios não nulos, tais que o g divide f, então o grau do g é menor ou igual que o grau do f. Isso aqui segue porque se o g divide o f, então f é dado por esse produto aqui. E o grau do produto é a soma dos graus. Então, isso aqui é a consequência imediata da nossa terceira propriedade de polinômios. Por fim, vou fechar essa aula falando sobre o algoritmo da divisão, que é um argumento muito importante, que é um resultado muito importante que nós vamos usar também no nosso curso algumas vezes. Ele diz o seguinte, sejam f e g polinômios, tá, em k de x, com g não nulo, então existem únicos
Q de x e R de x, tais que f de x é igual a Q de x vezes G de x mais R de x. Onde esse R aqui, ou ele é o polinômio nulo, ou o grau dele é estritamente menor que o grau do G. Tá? Então, esse aqui é o algoritmo da divisão em K de x. A versão do algoritmo de divisão para polinômios. Tá? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Lembrando que a nossa proposta aqui era revisar os principais conceitos que nós vamos usar durante a aula, durante o curso, melhor dizendo. Tá? Então, todos os conceitos que foram falados aqui, de corpos, matrizes, sistemas, determinantes e, enfim, polinômios, todos eles nós vamos usar com bastante frequência. Tá? Então, por isso que essa aula é importante. Lembrando que essa aula foi assumido que você já conhecia esses conceitos. Tá? Então, isso aqui foi uma revisão, a proposta aqui foi relembrar os conceitos e estabelecer as notações que nós vamos usar. Tá? E também apresentar alguns resultados que nós também vamos usar com uma certa frequência no curso. Tá? Então, na próxima aula, nós já vamos entrar no assunto de espaços vetoriais, nós já vamos começar a falar sobre espaços vetoriais e na aula seguinte, de fato, começar a nossa ementa com transformações lineares. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, nós vamos, de fato, entrar mais em álgebra linear, no sentido de espaços vetoriais. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.